Você já teve a sensação de que fazia de tudo, se esforçava, tentava melhorar, e mesmo assim parecia invisível? Eu já me senti assim, a sensação de olhar para outras pessoas sendo reconhecidas, enquanto você começa a acreditar que talvez o problema seja você. Foi exatamente quando eu estava pensando dessa forma que eu conheci a história de Nikola Tesla, e ela mudou completamente a maneira como eu enxergo o meu próprio valor. Porque a verdade é que, se existe alguém que poderia ter desistido por falta de reconhecimento, esse alguém era Tesla. Quando ouvimos o nome de Nikola Tesla, normalmente pensamos em um gênio. Spoiler, ele era. O homem que revolucionou a eletricidade, que imaginou tecnologias décadas antes de elas existirem e que ajudou a moldar o mundo moderno. Mas existe uma parte da história dele que quase ninguém comenta. Tesla não viveu cercado de fama e riqueza. Muito pelo contrário. Diversas ideias dele foram ignoradas, outras foram desacreditadas. Muitas pessoas lucraram muito mais com invenções baseadas em seus estudos do que ele próprio. Nos últimos anos da vida, Tesla morava praticamente sozinho em um quarto de hotel, sem dinheiro, longe de reconhecimento que hoje parece tão óbvio. E isso me fez pensar em uma pergunta. Se um dos maiores gênios da história morreu sem receber o reconhecimento que merecia, porque eu estava esperando que o meu valor fosse decidido pelos aplausos das pessoas. Eu percebi que grande parte da minha insegurança vinha de um lugar muito específico. Eu confundia reconhecimento com valor. Achava que se ninguém elogiava meu esforço, pois parecia que ele não era suficiente. Se um vídeo não dava certo, se uma ideia não era aceita, se ninguém percebia minha dedicação, eu achava que eu simplesmente não era bom naquilo. Talvez você já tenha feito isso também. Você estuda e ninguém percebe, trabalha duro e ninguém agradece. Tenta melhorar e parece que nada muda. Então começa a surgir aquela voz na cabeça dizendo: talvez eu não tenha talento, talvez eu nunca consiga. Mas será que isso realmente define quem é você? Tesla é uma prova viva de que não. O reconhecimento costuma chegar muito depois do trabalho. Às vezes ele nem chega durante a vida. E isso não muda a importância daquilo que foi construído. Hoje praticamente todo mundo conhece Nikola Tesla. Existem carros com seu nome, empresas, documentários, livros, milhões de pessoas admiram sua inteligência. Mas quase nada disso aconteceu enquanto ele estava vivo. Isso significa que ele tinha menos valor naquela época? Claro que não. O valor dele era exatamente o mesmo. O mundo apenas ainda não tinha percebido. E talvez seja exatamente aí que muita gente desiste. Nós queremos resultados imediatos. Queremos aprovação rápida. Queremos sinais de que estamos indo pelo caminho certo. Mas a realidade não funciona assim. Uma árvore passa anos criando raízes antes de crescer. Um atleta passa anos treinando antes de levantar um troféu. Um músico passa horas errando antes de tocar uma música perfeitamente. Quase tudo que vale a pena demora. Então por que o nosso valor precisa aparecer imediatamente? Depois que eu entendi isso, comecei a olhar para a minha vida de outra forma. Passei a me importar menos com o que os outros achavam e sim com o que eu estava construindo. Se eu era digno ou não. Porque reconhecimento é consequência. Valor é essência, são coisas diferentes. E quando você mistura as duas, acaba vivendo para agradar os outros em vez de evoluir por si mesmo. Claro, isso não significa que Tesla teve uma vida perfeita. Ele cometeu erros, fez escolhas ruins. Era extremamente obsessivo em vários aspectos. Não faz sentido transformar a história dele em um conto de fadas. Mas existe uma lição que continua poderosa. O mundo pode demorar para reconhecer aquilo que você faz, e ainda assim, isso não diminui o valor do seu esforço. Talvez hoje você esteja estudando e ninguém veja. Talvez esteja tentando mudar de vida, criando um projeto, aprendendo uma habilidade nova ou simplesmente tentando ser uma pessoa melhor. E parece que ninguém liga. Eu sei como essa sensação pesa. Mas a história mostra que o reconhecimento e o valor nunca foram sinônimos. Se fossem, Nikola Tesla jamais seria lembrado como um dos maiores inventores da humanidade. Então, se existe uma coisa que essa história me ensinou é esta. Não deixe que o silêncio das pessoas faça você duvidar do seu próprio valor. Nem tudo o que é importante é reconhecido na hora. Continue aprendendo, continue evoluindo e construindo. Porque no fim das contas, o seu valor não aumenta quando alguém aplaude. O seu valor apenas se torna mais visível. E essas duas coisas são completamente diferentes. Apenas siga aquilo que você acredita ser certo e tente, erre, se levante e siga. Afinal, o fato de tentarmos e errarmos é aquilo que nos faz seguir. Se esse vídeo fez você refletir, compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente isso hoje. Às vezes, uma única história pode mudar a forma como uma pessoa enxerga a si mesma.